Olá, eu sou Letícia Medeiros e esse é o canal Aconteceu Comigo. Aqui eu conto vários relatos sobrenaturais, testemunhos de fé e situações engraçadas. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve no canal, aperta esse botãozinho aqui vermelho, porque se tá vermelho é porque você não é inscrito. Você clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa seu like, deixa seu gostei, seu gostei é muito importante. E o relato de hoje é sobrenatural. O título do relato é Os Balões e o Homem Avulso. É um relato sobre Sete Além. Quem gosta desse tema, deixa o like. Então, bora pro relato. Os Balões e o Homem Adulto. Quem nos conta essa história é uma moça, quem escreveu a história foi uma moça, mas quem conta a história mesmo é um rapaz, aconteceu com um rapaz. Dizem que essa história é conhecida, essa moça que me escreveu disse que essa história é conhecida. Eu particularmente não tinha ouvido ainda, espero que vocês também ainda não tenham ouvido. Então, vamos lá. Quando eu tinha 10 anos, eu ia com meu pai umas 2 vezes por mês soltar balões na serra. Pegávamos a estrada velha de Santos e nos enfiávamos em uma trilha logo após a casa de pedra. Lá, acendíamos um balãozinho e ele subia, iluminando tudo. Era lindo. Para mim, aquele balão significava a amizade que eu tinha com meu pai, o ensinamento que ele podia me passar, pois eu não sabia fazer balões, e um mistério. Sempre que o balão ia para a estrada, meu pai dizia para ter calma e esperar que tentaríamos recuperar na volta. Porém, quando o balão ia para o meio da mata, então meu velho e eu tentávamos acompanhar com os olhos o máximo que podíamos. Algumas vezes o balão subia muito e ia embora. Noutras, o balão seguia horizontalmente e simplesmente sumia. Eu dizia que a tocha do balão havia se apagado, mas meu pai respondia que não, que o balãozinho tinha ido para Sete Além. Sempre tive curiosidade sobre isso, mas meu pai deixava claro que jamais chegaríamos nem perto de Sete Além. Jamais, que era um lugar real mesmo, um bairro, uma cidade, um país ou até mesmo um mundo. Mas que nem todas as partes de lá eram boas e que eu não deveria nem pensar em me aproximar, apenas saber que existia. Nossa rotina seguia assim. Minha mãe nunca reclamava das nossas saídas e tudo estava muito bem, até a chegada do Di, meu primo. Di, na época, era o maior dos piores garotos. Era um menino rebelde que ficou desamparado quando o irmão mais velho foi preso por tráfico de drogas. Sem mais ninguém na vida, Di veio morar conosco por um tempo. Mesmo tendo a mesma idade que eu, Di era mais forte e muito mais rápido. Também era invasivo, falador, indisciplinado e extremamente bagunceiro. Pegava minhas coisas e as devolvia quebradas. Disputava comigo em tudo, sempre querendo ser o primeiro, inclusive em relação à atenção da minha família. Lembro-me de um churrasco de domingo em que minha avó perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu pensei muito, pois meu sonho era ser piloto. Mas Di, antes que eu falasse qualquer coisa, respondeu: "Eu vou ser advogado, vó." Minha avó elogiou muito o fato de um de seus netos querer ser doutor. Para não ficar para trás, respondi: "Também vou ser doutor, eu vou ser médico." Ninguém ligou, pois Di já tinha impressionado primeiro. Claro, algum presente disse: "Ah, que bonitinho, vai salvar vidas." E isso é lindo, mas ficou somente nisso. Numa noite quente, meu pai nos levou para soltar um balãozinho.
Fiquei com muita raiva. Di, vestindo minhas roupas, calçando meu tênis, foi conosco para competir pela atenção do meu pai. Naquele momento que era só nosso. Para piorar, quis levar o balão. Meu pai deu bastante atenção a ele e eu caminhei atrás, contrariado e rezando para que uma onça devorasse meu primo no mato. Disputei cada centímetro do espaço e de meu pai com o Di naqueles momentos. Foi ombro a ombro. Meu pai deu a lanterna para ele levar e eu fiz questão de segurar o bico do balão. Meu pai pediu para ele achar folhas secas e eu exigi escolher o local. O problema foi que meu pai pediu que Di acendesse a tocha. Nesse instante não aguentei e discuti. Falei que aquele era nosso lugar secreto e que Di era um invasor. Disse ao meu pai que estava decepcionado, que era melhor ele adotar de vez o Di, o irmão do bandido que estava preso. Gritei que eu sentia raiva de ser filho dele e que estava desapontado com tanto desprezo. Meu pai tentou ignorar tudo o que eu falei, apenas sorriu gentilmente e orientou meu primo em como acender a parafina que levaria o balão para cima. Di acendeu e o balão foi para a estrada. Comecei a criticar e a reclamar de que a noite estava perdida e que o balão logo cairia. Os olhos do meu primo brilharam ao ver o papel subindo alto, alaranjado e vermelho. "Posso ir tentar buscar o balão, tio?" perguntou ao meu pai. Eu me meti e respondi que não, que eu é que pegaria. Di ameaçou começar a correr, mas eu fui muito mais rápido e dei tudo de mim para buscar o recém-lançado balãozinho. Corri demais. Jurei para mim que daquela vez, Di, a peste, não me venceria. Senti um início de cãibra nas panturrilhas, mas ignorei. Aquele balão era meu, aquela família era minha. Corri e corri, saltei as pedras e vi, no meio da estrada velha, meu alvo flutuando próximo ao chão. Saltei e peguei o balão, orgulhoso. Foi a minha vitória. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Senti meu nariz gelado pelo impacto com o vento. Mas o momento era justificado. Venci. Aquele momento era meu. Fiquei parado no meio da estrada por muitos segundos, erguendo o balão como um troféu. De repente, senti algo segurando em meu ombro. Uma mão. Olhei para trás e vi meu pai. Não estava com expressão nervosa, estava assustado. Com força, me empurrou para o encostamento. Caí de costas, sem entender. Foi quando a Kombi branca atingiu meu pai em cheio. Foi um impacto tão grande que o atirou muitos metros à frente. Tudo foi rápido, mas eu o vi cair em câmera lenta, girando a parte de cima do corpo para um lado e a parte de baixo no sentido oposto. Quase pude ouvir a bacia quebrando e as costelas se esmigalhando. A morte do meu pai naquela noite foi um trauma muito grande. Nunca superei por completo, principalmente pelas terríveis acusações que eu havia feito segundos antes de disparar sentido a estrada, sem perceber que ele estava logo atrás de mim, tentando me alcançar para que eu não fosse atropelado. Semanas se passaram sem que eu falasse com ninguém. Desisti de brigar com o meu primo e de dormir, de comer, de sair de casa. Uma noite passei pelo quarto de Di e vi sobre a cama um balão. Meu primo não estava e eu percebi pelos itens que encontrei em seu quarto que ele havia aprendido a fazer e a soltar balões. Fiquei com muita raiva. Foi a invasão máxima da minha vida. Rapidamente destruí todos os materiais dele, exceto o balão, que peguei para mim, pois estava decidido a soltá-lo na noite seguinte, em honra ao meu pai. Sem que ninguém me visse, saí de casa no outro dia e atravessei rápido pelo local do terrível acidente. Cheguei até o ponto entre as árvores e comecei a me preparar para acender a tocha. Sem a ajuda do meu pai e entre lágrimas, aquilo me pareceu muito difícil. Tentei segurar a armação com uma mão e posicionar o isqueiro com a outra, mas não consegui.
Talvez fosse o nervosismo ou minha idade, mas simplesmente não consegui fazer o pequeno balão subir. Quando já me preparava para voltar para casa, ouvi um barulho vindo do mato. Pensei ser meu primo. Peguei uma pedra grande no intuito de feri-lo caso tentasse me assustar, ou mesmo caso não tentasse. Só que quem ou o que se aproximou de mim não era o Di. Na verdade, aquilo estava longe de ser humano. Do meio da escuridão, chegou algo que parecia ser um homem alto, magro, com rosto ovalado e branco. Lembrava um gafanhoto. Sua boca era muito pequena e projetada para frente. Seus olhos eram grandes e negros, e ele sorria. Parecia estar vestido com um tecido cor de pêssego, poroso e emborrachado. Certas partes de seu corpo estavam amarradas com um arame. Ele tinha alguns fios de cabelo na cabeça, dedos finos e longos, com unhas pretas e aparentemente sujas. Atrás dele, duas sombras semelhantes a pessoas andavam de quatro, como cães de guarda. Só dava para ver as formas. Tentei correr, mas não consegui. Na verdade, não consegui nem piscar. Uma voz grossa e rouca saiu de seu peito e disse algo que nunca me esqueci. Não vai se mexer até que eu permita. Vim buscar você. Preciso levar. É isso que eu faço. Eu transporto. Você vem para Sete Além agora. Está sem o macho adulto. Não pode se defender. Você nos chamou. Mandou sinais de fogo e fibra. Eu me lembrei das histórias de Sete Além que meu pai me contou, sobre ser um lugar real, físico, bom e ruim. O homem agudo era assim que ele se apresentou a mim. Parecia ler meus pensamentos e ele continuou. Eu só atravesso, você vai para onde precisa ir. Agora está tarde, dói. Vem comigo agora. Tenho que levar alguém. Não posso voltar vazio, senão viro um agachado. As sombras pretas ao lado dele riram e se contorceram. Eles eram os agachados. Minhas pernas se mexeram e eu fui, contra minha vontade, em direção a ele. Arrastava os pés. Ele abriu os braços para me receber e eu tentei, com todas as minhas forças, voltar. Era impossível. Quanto mais eu me aproximava, mais ele sorria. De perto, pude ver que sua roupa era uma espécie de pele. Algo se mexeu no peito dele e eu comecei a chorar. Nesse instante, Di veio por trás de mim e me abraçou, me puxando. A força do homem agudo pareceu diminuir e eu consegui empurrar com os pés na direção contrária para me afastar ainda mais. Caímos sentados no chão. Notei que meu primo estava usando minha mochila. O homem agudo pareceu contrariado. De alguma maneira, ele fez com que eu e Di ficássemos em pé, congelados, e novamente afirmou que não poderia voltar sem alguém. Eu e meu primo começamos a nos aproximar novamente do ser. Eu chorava e gritava. Foi quando Di voluntariamente soltou o corpo e parou de resistir. Então começou a andar em direção ao monstro. Eu não acreditei. Meu primo caminhou devagar e parou em frente ao homem agudo. Eu entendi o que estava acontecendo e gritei para meu primo. Não adiantou. Di declarou que iria com a criatura se ela me deixasse livre. Estranhamente, parei de ser arrastado e retomei o controle do meu corpo. O homem agudo se deu por satisfeito. Eu gritei para o meu primo não ir, mas ele se virou para mim e disse, otimista: Você vai ser doutor, e isso é importante. Todo mundo sabe que eu vou ser só
Ah, ele nem chegou a completar a frase. Algo nojento e cheio de pontas saiu do peito do homem agudo, como as garras daquelas plantas carnívoras que comem insetos. Imobilizou Di pelos ombros, quase engolindo. Então todos foram se afastando, sem virarem de costas, para o meio da escuridão. Eu gritei e chamei, mas Di nunca mais voltou. Tive muito medo de entrar na escuridão. Por isso, sem olhar para trás, fiz o caminho de volta. Corri para minha casa e encontrei minha mãe chorando. Ela disse que Di havia enchido uma mochila com coisas e fugido de casa. Ele tinha deixado um bilhete mal escrito de despedidas. Provavelmente deduzi. Ele havia decidido passar pelo local da morte do meu pai antes de fugir e acabou me encontrando e me salvando. Foi assim que Di entrou e saiu da minha vida. Hoje, quando atendo pacientes aqui no Hospital das Clínicas ou em meu consultório, sempre penso em Di e em seu sacrifício, principalmente quando ajudo a salvar a vida de algum garoto carente, arteiro, bagunceiro, saudável e divertido, como meu primo era. Lamento muito não ter visto esse lado dele antes, o lado da jovialidade e da brincadeira. Se tudo tivesse sido diferente, talvez eu, ele e meu pai estaríamos soltando pequenos balões na serra até hoje. Dificilmente esqueço meu primo, que até hoje é considerado desaparecido e fugitivo, jamais um salvador, como realmente foi. Gosto de pensar que ele está vivo e bem em Sete Além. Eu o imagino com uma família, criando filhos tão bagunceiros e ativos quanto ele. Às vezes duvido que tudo isso tenha realmente ocorrido e culpo minha imaginação infantil pelo terror que vivi naquela noite. Tento me convencer de que Di somente fugiu de casa e todo o resto foi invenção da minha cabeça. Quem sabe? Eu não sei. Quem sabe se o homem agudo e os agachados não tenham sido apenas fantasias da minha mente traumatizada. Quem sabe? O que sei é que não há como explicar o fato de eu já ter a informação de que ele havia desaparecido e levado minha mochila antes de chegar em casa. Também não consigo explicar que hoje em dia, quando vou sozinho para a serra celebrar a saudade que sinto do meu pai e de Di, às vezes, se tenho sorte, vejo um pequeno balão brotar do nada, do escuro, do vazio, e voar pelo céu, partindo da imensidão nula que meu pai dizia ser a passagem para Sete Além. Fim. Nossa, que história! Sei nem o que dizer. Você já tinha ouvido essa história, algum de vocês? Se já ouviu a história, se já conhece essa história, deixa seu comentário aqui, comenta aqui o que você... Se você não ouviu, que nem eu, ainda não fazia conhecimento, não tinha conhecimento dessa história, deixa seu comentário do que você achou. Foi um relato longo, mas muito interessante. E esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu gostei, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é só. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.